Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a tua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 12, nós iremos estar vendo o chamado de Abraão, para que Abraão possa sair de Padã Arã, da sua terra natal, de junto da sua família, para poder ir para uma terra que o Senhor escolhera, para que a descendência de Abraão pudesse estar habitando e conquistando essa terra. E a gente vê que Abraão é tido na Bíblia como um homem da fé, um homem que ouviu a voz de Deus, não pensou duas vezes, não duvidou em seu coração e partiu em seguida, confiando naquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. E a terra onde Deus escolhera para que Abraão pudesse estar era a terra de Canaã. E assim como Deus prometeu para Abraão, Abraão chega nessa terra, convida a sua esposa, a sua família, e Deus começa a trabalhar na vida de Abraão. Abraão vê que existia um povo ali, e Deus veio abrindo a sua visão e dizendo para Abraão que dele nasceria uma grande descendência que adoraria ao Deus de Israel. Mas vimos no texto, no capítulo 12, versículo 10, que algo aconteceu. Se começa uma grande fome naquela terra, e Abraão, neste momento, ele entra em desespero, a preocupação toma a sua mente, e ele esquece de um fator: buscar a Deus no momento de dificuldade. E Abraão, ele toma uma atitude essa de sair da terra aonde Deus prometera para ele, e foi para o Egito. Assim então, descumprindo aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que essa atitude na vida de Abraão causou, não só para ele, mas para toda a sua família. Vemos que toda a história de Abraão, vemos que esse foi o evento mais triste que eu vejo que aconteceu na vida deste homem de fé. Ele toma uma decisão sem consultar ao Senhor, que vai trazer grandes problemas para a sua vida e a vida da sua família. Ele, na hora da fome, ele desce para a terra do Egito. Quando
quando nós olhamos o Egito na Bíblia, é sempre relatado e trazendo a conotação do Egito como mundo. Quando nós falamos na Bíblia sobre o Egito, vai falar sobre o cristão estar vivendo no mundo, porque lá não tinha nada de que Deus estivesse se agradando. E a gente vê que Abraão sai da terra da promessa, onde Deus tinha guardado, levado ele naquele lugar, para que ele pudesse estar ali. A presença de Deus, a promessa de Deus tinha sido estabelecido na vida dele. E ele, nesse momento agora, sem consultar o Senhor, ele desce para a terra do Egito. E a gente vai ver que mesmo depois que eles foram libertos pelo poder de Deus, eles ainda estavam ansiando a estar no Egito. Se nós formos ver, depois da situação de Abraão, que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, o Egito ficou tão preso ao coração deles, que mesmo com as 10 pragas que Deus mandou para o Egito, para que pudesse libertar o povo, e o povo saiu com a mão forte do Senhor, com Moisés guiando o povo, vamos ver que ali Deus ele abre o mar vermelho, Deus ele sai com aquele povo em meio ao deserto, trazendo o poder, trazendo os cuidados, e o povo não conseguia esquecer o Egito. E nesse momento que Deus cumprira a sua promessa na vida de Abraão, Abraão vai para essa terra. E quando nós olhamos esses homens que foram e saíram, nós olhamos para a nossa condição. Qual é a nossa condição? Que nós chegamos na casa do Senhor, alguns ainda estão no processo, outros já colheram muitos frutos, outros colheram muitos frutos, mas vira e mexe, nós esquecemos as bênçãos do Senhor e a gente dá aquela olhadinha lá para fora. Quem de nós não já pensou dessa forma? Porque quando nós estamos no desespero e nós saímos, a gente conhece a Deus, mas é tendencioso que quando as coisas melhoram para nós, a gente começa a achar que aquilo está faltando alguma coisa, e lá no mundo tem algo para nos trazer, que vai trazer um prazer melhor, que vai nos favorecer. E muitos têm ido e não têm voltado, porque quando tudo está bem, a gente tem a tendência a esquecer. Quando nós chegamos mal na presença de Deus, e Deus nos abraçou, cuidou de nós, e Deus transformou aquilo que era choro em alegria. E quando nós olhamos isso na vida de um homem de fé, nós estamos embutidos nessa mesma realidade. Hipócrita é quem diz que não, porque pode ter certeza que a gente já passou a situação que a gente dizia assim: rapaz, se fosse antigamente, o negócio ia ser diferente. Aquela coisa do mundo, quando tocava aquela musiquinha, já começa a se mexer dentro de casa. Opa, esqueci, não vigiei. E vemos isso na vida de Abraão acontecendo. Ele vai, chega naquilo que Deus prometeu na terra, e ele agora esquece de consultar o Senhor, e vai para uma terra que a presença de Deus
ela não estava. E hoje eu quero falar algumas verdades sobre o caminho que ele tomou para o Egito, que precisamos perceber essa noite. Por quê, irmãos? Porque nós devemos tomar o máximo de cuidado. Repita comigo, o máximo de cuidado. Máximo de cuidado. Com o pezinho lá fora. Você sabe por quê? A gente vai ver na vida de Abraão. Primeiro, é sempre um caminho descendente. Quando o homem ele sai do lugar da bênção, da terra de Canaã, para ir para o Egito, ele sempre vai estar descendo. Pode ter certeza. Você já viu a vida de Jonas? Jonas, o livro de Jonas está entre os livros dos profetas menores. E Deus, ele traz uma responsabilidade, pregar para o povo de Nínive. E ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele não foi para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Ele desceu para Tarsis, ele desceu para o porão, e ele desceu para a boca do peixe, até depois descer para Nínive. Se nós formos olhar a vida de Jonas e Abraão, é dessa forma. Quando nós saímos daquilo que Deus nos prometeu, da terra da promessa, e vamos lá para fora, sempre a gente vai ter perca. A gente vai começar a descer. A terra de Canaã, o que é que ela representava? A promessa de Deus. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Sai da sua terra, do meio da sua parentela, pois eu vou te mostrar uma terra, e vou te guiar até lá. Passou por muita dificuldade, mas o Senhor livrou ele de todas e trouxe ele para a terra. Não há lugar mais precioso nesse mundo do que você estar debaixo daquilo que Deus proporcionou para a sua vida. O que Deus tem para você, nada lá fora dessa promessa, não vai trazer benefício. É só perca para a sua vida. Na vida de Abraão acontece isso. Se nós formos ver, Deus ele traz uma revelação impressionante na vida de José. José estava junto com seus irmãos. E José agora tem a revelação de que o seu pai e os seus irmãos estariam reverenciando a ele. Desde quando? O seu pai, que era o líder da casa, e ele era o mais novo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe a sua promessa e levou ele para dentro do palácio. Ele o serviu, foi preso, mas se tornou governador. Por quê? Porque estava debaixo da promessa de Deus. Em nenhum momento ele esqueceu daquilo que Deus estabelecera na sua vida. Isso trouxe para ele um degrau muito maior em sua vida. E ainda ele foi tão abençoado que deu poder a ele para que ele pudesse ajudar os demais da sua família. Porque assim na nossa vida com Deus, a gente vai subir no degrau com Deus. A gente não desce, a gente sobe. Quem está pronto para subir, dá glória a Deus. Só que tem um porém na vida de Abraão. Quem levou Abraão para a terra de Canaã não foi Deus? Então a terra onde ele estava, era Deus que estava cuidando dele. E agora havia uma grande fome. Quando veio a grande fome, o que foi que aconteceu? Deus estava provando Abraão. Por que quem levou Abraão para a terra lá não foi Deus? E agora vem a fome. Deus não estava com Abraão? Então o que é que estava acontecendo ali? Deus estava ali naquele momento provando Abraão. A gente é provado para ser
aprovado. Precisamos entender como igreja do Senhor que Deus, Ele nos prova. Não é pecado ser provado. Pecado é nós cedermos aprovação. Nós seremos provados para que Deus venha nos elevar a degraus maiores. Mesmo estando dentro da promessa de Deus, mesmo estando dentro da casa de Deus, nós seremos provados porque Deus quer nos dar coisas maiores, mas precisa cada um de nós estar preparado para aquilo que Deus vai dar para mim e para você. Olha o que aconteceu com José quando estava na casa de Potifar. A mulher do homem chegou lá, muito bonita. Ele poderia receber um favor ali, mas a preocupação dele era pecar contra Deus. E por causa disso ele foi parar no calabouço, mas não negou o nome do Senhor. O que Deus está dizendo: se você está dentro da promessa, você está dentro da casa de Deus, se você está sendo provado, passe pela aprovação. Porque assim como foi na vida de José, será em sua vida também. A gente vai ver que Abraão, ele vai deixar o melhor de Deus e ele foge da prova. O melhor lugar para aonde nós estamos é onde Deus nos colocou. Por mais que seja difícil, permaneça. Quem vai permanecer, dá glória a Deus. Segundo, quando nós vamos e colocamos o pé lá fora, sempre vai ter um caminho desonesto. Abraão, assim que estava entrando na terra, vai dizer para a sua esposa para que viesse mentir. Olha, o povo daí é perverso. Você é muito formosa, é uma promessa de Deus. Você, viu, sua esposa, foi promessa de Deus, viu? Glória a Deus. Cadê os varões? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas quando ele vai para lá, saindo do propósito de Deus, ele vai trazer junto com isso a mentira. E é triste quando um cristão tem que ir lá para fora e colocar a mentira sobre a sua vida. Isso é preocupante, porque ele usa a mentira e ele começa a viver uma mentira. Por quê? Porque Faraó agora pegou a sua esposa e ele continuou vivendo a mentira, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Então a gente vê que o ruim da mentira é isso, irmão. É que por causa de uma mentira você tem que viver uma vida de mentira. Porque como você vai desfazer a sua primeira mentira? Eu quero dizer que a verdade liberta. Eu tive alguns impasses com a minha família em relação à minha vida cristã. E um desses impasses foi meus filhos. Olha, se vocês quiserem sair com meus filhos, ou você leve para um shopping, ou você leve numa praia, ou leve no cinema, ou no parque. Meus filhos não é para estar em lugar onde você vai para poder estar ingerindo bebida alcoólica. Criança gosta de lugar de criança. A verdade, não, deixa os meninos de junho lá, glória a Deus, mas depois, se a gente for chamar os meninos de junho, tem que ir para o cinema, para a praia, para o parquinho, porque só a verdade liberta. Porque a gente fica preso à mentira. Por causa de uma mentira vem outra mentira, a gente começa a viver a mentira e a gente começa a ver até aquilo como uma
uma verdade em nossa vida. Daqui a pouco, se Abraão fosse continuar com aquilo, sabe o que ia acontecer? Ele ia achar que a esposa dele era a irmã dele, que não precisava mais ter agora convívio com ela. Porque foi isso que ele estava vivendo, que estava se achegando sobre a vida dele. A gente vai ver, irmãos, que Pedro caiu porque ele acreditou mais em sua mentira do que na palavra do Senhor. Jesus disse para ele: Pedro, você vai me negar? Não, eu sou crente até o tutano, eu não nego o seu nome, pode vir quem vier. Jesus, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando Deus ele diz algo sobre nós, temos que nos analisar, irmãos. Se Deus abriu a boca do profeta ou a palavra para falar conosco, nós temos que nos analisar, porque senão, cada vez que a gente faz algo errado, a gente vai inventar uma desculpa para que a gente possa estar permanecendo da mesma forma. Isso é mentira. Há algo de errado, não, mas foi por causa disso. Há outra coisa errada, não, mas foi por causa disso. A mentira já está na sua vida. E Deus está dizendo que se nós não libertarmos com a verdade, vamos estar vivendo a vida mentirosa diante de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Terceiro, a gente ir no Egito sempre vai trazer algum desastre em nossa vida. Por quê? Primeiro, por causa do potencial disso. Quando diz você é cristão, sou cristão, as trevas já dissipam. O brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida faz com que o inimigo caia por terra na sua frente, com quem você esteja falando. Porque é um poder de Deus que é estabelecido sobre você, e há anjos que estão acampados para guardar a sua vida. Glória a Deus. Mas quando nós vamos para longe daquilo que a promessa de Deus ela nos traz, a gente vai ter um grande potencial de fazer outros caírem. A gente precisa entender que Faraó poderia ter tomado Sarai como esposa. E você sabe o que é que aconteceu? Por causa da negligência de Abraão, Deus ia trazer juízo sobre o Egito. Por causa da decisão de Abraão. E outra, eu fico me perguntando, Abraão agora querendo pregar sobre Deus para Faraó. Você acha que Faraó ia escutar o testemunho de Abraão? Vai dizer, você veio aqui falando esse Deus, falando que Deus é verdade, você mentiu para mim com a sua esposa? Pense todos aqueles do Egito, olhando para Abraão naquela situação. Nós temos um grande potencial de nós trazermos um desastre na vida de alguém através do nosso testemunho. Glória a Deus. A gente vai ver que no mesmo capítulo vai estar falando que Abraão, ele quando sai de lá, ele sai com lucro. Porque o povo do Egito ficou tão desesperado que veio uma praga sobre eles, que a tendência deles é sair logo daqui, sai da nossa terra. Você já viu o mundo expulsando o mundo? É o que aconteceu.
Sai da nossa terra, sai. E ele sai ali com lucro. E às vezes a gente fica pensando assim: pastor, eu vou lá para fora, eu vou buscar lucro e eu volto. Mas eu quero dizer que isso não é coisa que acontece todo dia não, viu? Porque a gente vai ver que na vida do filho do pródigo não foi assim que aconteceu. Saiu com todos os seus bens e voltou com a mão na frente e outra atrás. Abraão quase que volta sem sua família. E a gente vai ver algo interessante disso daqui. Que às vezes a gente vai lá fora e pensa que a gente vai adquirir algo de bom. Abraão saiu com algumas posses, sim ou não? Mas eu quero dizer que no meio dessas posses veio Agar. Eu quero dizer que no meio da conquista de Davi veio Betseba. Agar, na vida de Abraão, depois fez com que Abraão traísse a sua esposa, e aquilo ocasionou um grande problema para a vida de Abraão, a sua esposa, e o problema gera até hoje. Então a gente vai ver duas nações, ao ponto de Sarai já não aguentar e mandar com que Abraão tomasse uma decisão que aquela mulher saísse de lá, porque ela já estava querendo tomar o seu lugar. Abraão foi lá para fora, achou que teve lucro, mas depois o problema vem para dentro de casa. E nós precisamos analisar. Fica no lugar da promessa onde Deus trouxe você. Aleluia. Permaneça firme. Glória a Deus. Pastor, está difícil, mas Deus está no negócio. Faltou água, Deus vai abrir uma fonte. O calor está quente, pastor, vai trazer uma nuvem para cobrir, trazer uma sombra para a sua vida. Mas fica no lugar onde Deus estabeleceu para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ver que é sempre o caminho de desilusão. Eu quero dizer para você que o Egito, que está trazendo o mundo lá fora, Abraão, quando ele chegou na terra de Canaã, a primeira coisa que Abraão fez, levantou um altar e adorou a Deus. Saiu de uma cidade e foi para outra, levantou um altar e adorou a Deus. Nós lemos toda a história de Abraão narrada aqui em Gênesis no Egito. Você não vê em nenhum momento Abraão adorar a Deus. Porque quando a gente vai lá para fora, a gente começa a viver algo que é longe de Deus. E a gente vai secando. E quando a gente vai ver, a gente morreu. As vistas ficou tapadas. A gente não consegue mais enxergar um palmo sequer à nossa frente. Se nós vamos olhar, as pessoas que nós conhecemos lá fora estão desse jeito. Quantos tentam voltar e não conseguem? Porque se esvaziaram de si mesmo. A palavra de Deus diz que quando um ladrão ele sai da casa, ele vai e passeia, e quando ele volta com mais sede, e a situação daquela pessoa se torna pior. É depressão, não tem mais por passar dificuldade e sobressair, não tem
ter mais visão de crescimento, de se alegrar na hora da dificuldade, porque tem um Deus que sabe que vai operar e trabalhar em sua vida. Não tem aonde se apoiar. Perdeu a essência, esqueceu de Deus. Mas Deus não se esqueceu de Abraão. Trouxe lá, não, nessa aí você não toca. Tem uma promessa de Deus sobre a vida deste homem. E Deus, ele tira de lá e fala: Abraão, volta para a terra da promessa. Assim Deus está trazendo para nós hoje. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos ouvindo a mensagem certa. Nós estamos adorando o Deus certo. Pastor, o que é que eu devo fazer? Não faça como Abraão. Quando for tomar uma decisão, pergunte ao Senhor: Senhor, está difícil esse momento, é para eu poder sair daqui ou não? Espere a resposta do Senhor, porque Deus estará guiando, porque Deus estará nos orientando. Por mais que esteja difícil, complicado, você não entende. Assim como lá em Pernambuco diz: Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou tudo. Porque Deus muitas das vezes está nos provando. Porque quer nos elevar para lugares maiores, uma intimidade maior. A pergunta de Deus para a nossa vida hoje: você confia ou não confia? Você crê ou não crê? Foi Deus que te trouxe. Foi Deus que te trouxe e colocou. E está dizendo: é hora de estar buscando a Deus. É hora de estar buscando os conselhos de Deus. Isso aqui, meu Deus, é para entrar? Não é não. Então não entre. Isso aqui é para entrar? É para entrar. Então entre. Peça todas as vezes autorização a Deus. Porque você não errará o caminho. Cuidado que todas as vezes que você for lá para fora, você vai estar descendo degraus. Deus é Deus para consertar as nossas veredas. Essa noite, pastor, fui lá para fora, pastor, muito tempo eu volto, pastor. Mas Deus está dizendo: fica agora e permaneça. Eu já tive muita perca. Abraão quase perde a sua esposa. Abraão quase perde a sua família. Abraão quase perde a sua vida, se não fosse pela intervenção de Deus. E Deus está dizendo: o melhor lugar para nós estarmos é na presença dEle. Não há lugar melhor para isso. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor.